Você tem certeza que você viu mesmo o que estava escrito no papel? Dá uma olhada em como essas duas manchetes trouxeram os acontecimentos do último jogo do Santos. Prego que se destaca toma martelada. Tem muito mais do que você imagina escondido nessas palavras. Por isso eu vou te contar o que tudo isso te diz sobre storytelling e como você pode aplicar na sua marca hoje mesmo. Essas duas manchetes, elas estão usando o mesmo ângulo da narrativa, que nada mais é do que a perspectiva que você escolhe para contar uma história. Nesse caso, aqui a gente está falando de um ângulo em que o sistema falhou com o indivíduo. O sistema aqui, nesse caso, representado pela arbitragem, que é o vilão, e o indivíduo, a vítima, Neymar, tadinho. E essa notícia aqui, ela ainda faz mais. Ela condiciona a derrota de um time inteiro à saída de um único jogador, que é o Neymar. Já nessa daqui, o Neymar aparece mais como uma vítima. Um herói injustiçado pela arbitragem. E digo mais, o Neymar aqui, ele não é uma vítima passiva, não, ele reage. Quando ela coloca aqui que ele se revolta, essa reação gera uma identificação com o público que também está indignado e que aplaude ele. Por isso que essas duas notícias usam a mesma perspectiva. Os dois colocam o erro externo como uma causa e o Neymar como um protagonista que sofreu as consequências. Mas existe um terceiro ângulo que nenhuma delas usou. E se em vez de o Neymar ser o herói ou a vítima, ele fosse o vilão? Olha como ficaria a história por esse ângulo. Mais uma polêmica com o Neymar. Jogador se irrita com substituição e deixa o Santos em apuros. Veja, eu estou usando os mesmos fatos. A substituição, derrota, revolta. Mas nesse caso eu redistribuí as responsabilidades. Aqui ainda existe o erro da arbitragem, mas ela não é o protagonista. E sim, é o comportamento do Neymar diante daquele erro. E isso muda completamente a emoção que é gerada no leitor. Agora, finalmente, o que isso tudo tem a ver com sua marca? Bom, toda vez que você faz um post, grava um vídeo ou constrói uma copy, você está escolhendo um ângulo, que você coloca o seu cliente como uma vítima de um fator externo, e você como sendo uma salvadora que vai ajudar a corrigir aquele erro. O Nubank é um ótimo exemplo disso. Quando ele lançou o banco, a narrativa é de que o sistema bancário tradicional é burocrático. Não é o cliente que é burro, é o banco que é burocrático e feito para confundir o cliente. E o Nubank chega para salvar o dia. Aí vamos para um outro ângulo, o de um padrão que se repete. Então você coloca o seu cliente na posição de que ele precisa mudar algo, mas ele ainda não tem clareza, e é você que vai dar esse destrave nele. As consultorias bem estruturadas, elas fazem muito isso. Enfim, cada ângulo gera uma emoção diferente, mas o fato é sempre o mesmo. Seu cliente tem um problema e você resolve. A questão é como você vai contar essa resolução de problema. Quando você domina a narrativa que sua marca conta, você para de competir por preço e cria uma comunidade que se identifica com você. Faz sentido?